Meninos e meninas do primeiro ano, vamos lá começar os nossos trabalhos. Estamos aqui no Colégio Felipe dos Santos, virtual, para a nossa disciplina de artes. Aqui, professor Wagner, dando um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, tá? Nosso material deve estar na nossa mão, Arte em Interação. Seguindo, vamos agora para artes visuais, nossa primeira atividade em sala de aula e também nosso primeiro recurso no nosso livro que nós vamos olhar. Capítulo 1, Imaginação e Expressão, a seção Artes Visuais, encontra-se na página 42. Então vamos lá. O tio foi atrás do mesmo desenho, da mesma ilustração que está na página 42. Tá? Vamos lá. As artes visuais, como o próprio nome diz, referem-se às manifestações artísticas que envolvem o sentido visão. São artes visuais a pintura, o desenho, a escultura, a gravura, a fotografia. Vivemos em uma era em que a vida está inundada de imagens. TV, celulares, computador, cartazes publicitários. Então, conhecer os elementos que compõem a linguagem visual torna-se importante. Então, vamos lembrar que nós trabalhamos um pouco dos elementos da linguagem visual, né, da arte visual. Temos o ponto, as formas, que é o círculo, o quadrado e o triângulo, as linhas, né, também trabalhamos um pouquinho, só lembra dos cordões, né, e as cores. Então, isso tudo a gente vai encontrar na página 43. Então, vamos lá. Ver um pouquinho de como os elementos da linguagem arte visual são presentes em nossa vida. Tudo que vemos é composto de determinados elementos visuais. A relação entre eles dá às coisas forma e significado. Ponto, linha, forma e cor. O ponto, embora seja o elemento mais simples, atrai o olhar. Pontos próximos e alinhados passam a impressão de continuidade. Quanto menor a distância, mais intensa a impressão. Aí uma obra, né, um trabalho já com base no uso dos pontos, né, a chamada obra pontilhista, né, o pontilhismo como expressão. Quando os pontos estão tão próximos que não podemos separá-los, surge outro elemento, a linha. A linha, é como se fosse o registro do ponto em movimento. A linha é o elemento fundamental do desenho. A partir dela, a linha, a linguagem visual vai encontrar o seu outro elemento, né? Vai ter contato com o seu outro elemento, que é a forma. É a linha que cria as formas. A forma é outro dos elementos visuais. Apesar de suas infinitas possibilidades, 3 são as formas básicas. Tá? Círculo, quadrado, triângulo. Outro elemento visual muito importante é a cor. As cores estão presentes na nossa vida de diversas maneiras. Roupa, calçados, semáforo, etc. Elas são cores primárias, vermelha, amarela e azul, não necessariamente na ordem que o tio está falando. Tá? A partir da combinação das cores primárias, surgem as cores secundárias, laranja, verde e roxo. Mais uma vez, não necessariamente na ordem que o tio falou. Né? E existe um outro elemento, né, uma outra cor, um terceiro segmento de cores, que são as cores terciárias. Elas são resultantes da soma de uma cor primária com uma cor secundária. Então, essa diversidade de tonalidades e cores que nós conhecemos tem seu princípio, né, nessa combinação aqui, cores primárias e cores secundárias.
Seguindo adiante na linguagem visual, né, agora vamos ver obras prontas. Aqui uma atividade, né, de sala de aula, onde a copa da árvore deveria ser preenchida, né, completada com o uso dos pontos. Agora uma obra de pontilhismo um pouco mais trabalhada, já um pouco mais profissional. Tá? Sobre o uso das linhas, aqui é o Romero Brito, tá bom? É muito legal o trabalho do Romero Brito, e ele consegue misturar os elementos de uma forma com muita maestria, né? Tá? Aqui uma outra obra que envolve todos os elementos e vai um pouco mais além. Tá? Essa obra chamada, ela tem um aspecto de bidimensionalidade, ou seja, ela usa muito o recurso de largura e altura para a gente compreender um pouco a imagem. Tá? Quando além da largura e da altura a gente usa também a profundidade, surge então uma obra parecida com essa que surgiu por último. É uma obra que tem tridimensionalidade, né? Nosso tão conhecido 3D, né? Que usa altura, largura, mas também profundidade. Né? Arte e vida. Arte e vida é o segundo ponto do livro que nós estamos trabalhando. Ele vai abordar a arte contemporânea. Aqui alguns elementos para a gente ir observando e percebendo qual é a intenção da arte contemporânea. Tá? A arte contemporânea ou arte pós-moderna é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, é denominada de arte do pós-guerra. Em diversas situações da história, artistas se manifestaram subvertendo a ordem do que era entendido como arte, no momento em que viviam. A palavra contemporânea refere-se às manifestações artísticas cujas propostas romperam com as características comuns às artes até a essa época. Né? O artista, assim, isso está no capítulo 3, na página 94. Tá? O artista era visto como um detentor do conhecimento especial, e o público, aquele que não entendia, apenas contemplava a obra. Isso antes, né, do advento da arte contemporânea. A partir dos anos 60, essa relação começou a ser questionada, e a arte passou a ser pensada como algo integrado à vida. Então aí, algumas performances artísticas que já são filhas que a gente está conhecendo como arte contemporânea. No Brasil, Hélio Oiticica e Lígia Clark destacam-se com obras onde o artista assume a postura de propositor e o público de participador numa experiência integrada. Então, uma das propostas da época é a apropriação. O que é isso? É o uso de materiais e objetos do cotidiano. E aí o Hélio Oiticica, né, ganha espaço com o seu trabalho chamado Parangolés. Aqui embaixo, a imagem da obra da Lígia Clark, intitulada Picho, onde ela usa diversos materiais e que as pessoas podiam tocar. Não era comum você estar num museu ou numa exposição e tocar as peças. A Lígia Clark fez esse processo justamente por essa questão de propor que as pessoas tocassem no objeto para poder sentir, para poder perceber o que ele era e o público aceitar e participar. Então, essa era o grande barato, a grande revolução, a grande mudança, a grande quebra de paradigma. Tá? Então, enfim, arte contemporânea. Em contraposição à arte tradicional, a arte conceitual valoriza a atitude mental em detrimento da materialidade da obra. Ou seja, a ideia
é mais importante do que um objeto em si. E isso influencia até hoje. Essa aí é a obra do Duchamp, chamada A Fonte. Tá? Isso aí nada mais é do que um urinol, um mictória. Tá? A gente vai trabalhar isso em outros capítulos adiante, tá bom? Mas foi colocado exposto como uma obra de arte. Então, já quebrou aí. Como assim? O que é arte? O que não é arte? Né? Aí a gente vai vendo dois exemplos de arte conceitual. Nós temos também a arte efêmera. Né? Então, ela se tornou comum na arte a partir da questão de conceito, da ideia ser mais importante do que o objeto em si, a valorização de coisas que não têm tanta durabilidade. Então, materiais perecíveis em geral. Então, por exemplo, aqui ao lado você tem, né, duas bandinhas de laranja e o cara transformou aí, né, se eu não me engano, nos pulmões. Eu sou ruim de biologia. Tá? Aqui à esquerda, né, um vestido, uma moça linda com um vestido lindo de folhas. Então, significa dizer que se uma exposição dessa durasse 6 meses, é lógico e evidente que essas folhas iriam perecer, ou seja, iriam ficar sendo renovadas a cada momento, porque, né, mudou as folhas. Se fossem outras folhas, já teria outro impacto. Então, a arte efêmera traz essa dinâmica para a sua exposição. Tá? E aí chegamos então à anti-arte. Né? Rompeu-se com tudo, transformou-se em conceito, o conceito se apropriou de materiais, né, que não eram usados, e aí surge então a anti-arte, né? Porque os padrões mudam. Uma das grandes críticas dos artistas, tanto contemporâneos como de outras épocas, é a submissão, né? A submissão, você ter que cumprir algo, né? A submissão da produção artística a regras impostas por outras pessoas que não os próprios artistas. Tá? Então, os próprios artistas e críticos acabaram por chamar manifestações artísticas de anti-arte. E aí, ótimo, polêmico, a gente vai sentar e vai discutir muita coisa do que seja arte, do que não seja arte, e os caras estão questionando a arte, dizendo que essa arte é uma anti-arte. Não serve, né? É um desserviço à arte. Né? Não ajuda as pessoas a aprender mais, a se libertar a partir da arte, como é tradicional aos artistas querer que sua arte seja algo que mexa com as pessoas e que as ajude, né, a serem mais do que são até então. Então vamos lá. Pegando a lição de casa, sim, lição de casa. Vamos lá. A atividade de vocês, gente, consiste em escrever no caderno, com suas palavras, tá bom? Sobre arte conceitual, arte efêmera e anti-arte. Vocês vão assistir a aula, reassistir, vão ler no livro os conceitos que estão escritos lá, ou as informações sobre elas que estão escritas lá, e vai, né, com a sua forma de sintetizar uma ideia, escrever arte conceitual, isso, arte efêmera, aquilo, anti-arte, aquilo outro, né? Tá bom? Então vamos lá. Mais uma coisa, observação aí do tio. Escolha uma das 3 manifestações artísticas estudadas, arte conceitual, arte efêmera, anti-arte, e pesquise mais sobre ela. Depois você vai criar, talvez melhor adaptar, para que seja mais simples, uma obra. Você escolhe pesquisa o conceito, escolhe uma obra e faz uma outra obra a partir dela. Qualquer coisa, a gente vai ajudando de longe, por enquanto. Então, para a próxima aula, leia uma seção contemporâneo nas artes visuais, lá na página 125 do livro Arte em Interação. Beleza?
Então é isso. Ufa! O tio hoje falou mais do que o normal. Então, para vocês, tchau, tchau. Até a próxima.